Olá pessoal, sou Ana Alice, professora de matemática, e hoje vamos ver as atividades das semanas 15 e 16 do sexto ano do ensino fundamental, Plano Cartesiano. Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Para localizar pontos no plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes. A linha vertical é chamada de eixo das ordenadas, que é essa linha aqui, e ela é representada pela letra Y. Já a linha horizontal é chamada de eixo das abscissas, que é essa daqui, e ela é representada pela letra X, certo? Com a intersecção dessas linhas, temos a formação de 4 quadrantes. É importante notar que no plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos, ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo X ou Y. Já os números negativos vão para a esquerda ou para baixo. Ou seja, aqui eu tenho um ponto de intersecção, certo? Que é aqui. Aqui é o ponto de intersecção. Com esse ponto aqui de intersecção, vocês observam que essas duas linhas, que tanto o eixo das abscissas como o eixo das ordenadas, elas formaram o quê? Quando elas se cruzaram, elas formaram 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? O que nós podemos ver? Aqui, para cima, ele é positivo, certo? E para a direita também ele é positivo. Para a esquerda ele é negativo, e para baixo ele é negativo, certo? Então, aqui eu tenho positivo. Vou colocar até aqui o ponto de intersecção, vou colocar aqui a origem aqui, certo? Zero. A direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. Para cima é positivo e para baixo é negativo, certo? Nestes exemplos, o primeiro quadrante temos o ponto A, que é 3 e 2, e o ponto B, 5 e 1. Então, o primeiro número, o par ordenado, deixa eu pôr aqui. O par ordenado vai ser sempre nessa ordem, x e y, certo? Quer dizer que o primeiro número é x e o segundo número y. Vou até pôr aqui x e y. Se vocês observarem o ponto A, o primeiro é 3, o 3 está aqui, O 3 está aqui e o y é quem? 2. Então, eu vou até pontilhar aqui para vocês verem. O 3 está aqui. 3 e 2, tá aqui. Formou aqui o ponto A, certo? Aqui foi o ponto A. O ponto B, quem é o ponto B? 5 e 1. 5, eu sei que o primeiro é o x, então tá aqui o 5. E o 1 tá aqui, Então, foi o que ele fez aqui, o 5. E aqui o 1, certo? Então, o ponto B. Esses elementos formam o par ordenado. O primeiro elemento corresponde ao eixo das abscissas, que é o x. Já o segundo elemento corresponde ao eixo das ordenadas, que é o y. Por isso que a gente chama o par ordenado, x e y. Sempre vai ser dessa ordem. O primeiro número vai ser o x e o segundo número vai ser o y, certo? Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de origem e corresponde ao par ordenado 0, 0. Nesta etapa, trataremos somente do estudo no primeiro quadrante. Ele está falando o seguinte, que aqui o ponto em que, em que se cruza, aqui eu tenho o eixo x e o eixo y. Esse ponto aqui, que é o ponto de intersecção, é a origem. E o par ordenado é quem? 0, 0. Tá aqui, o eixo x e o eixo y, certo? Então, aqui é o ponto de intersecção. O x é 0 e o y é 0, ok?
Questão 1. Observe o plano cartesiano ao lado e escreva quais são as coordenadas de cada ponto. Ele quer saber as coordenadas do ponto A, B, C, D e I. Então, vamos ver. O ponto A está aqui. Olha só. Então, quem são as coordenadas? Observa que eu tenho aqui, ó, número 1, aí eu vou subindo, e o número 3. Você sabe que o par ordenado é o quê? O par ordenado, eu vou colocar aqui o ponto A. O par ordenado é X e Y, certo? Então, vamos ver aqui. Quem é o par ordenado aqui? O X é quanto? O eixo X está aqui, ó. Ó, o eixo X é esse aqui. Você sabe que esse aqui é o eixo X. Então, se o ponto tá aqui, ó, vem aqui, ele sobe, ó, e vai até o número 3 aqui, ó. Então, eu tenho 1, que eu sei que primeiro é o X, 1 e 3, certo? Então, eu tenho o 1 e o 3. Porque tá aqui, ó, o X é 1 e o Y é 3, certo? Se você unir aqui, você vai ver, ó. Aqui é 1, ó, vai até em cima. E aqui, ó, 3, ó. 1, 2, 3, certo? O ponto B, eu tenho 3, tá aqui. E o Y, 2, ó. Então, o ponto B é quem? O B aqui, primeiro é o 3 e o Y que é 2, certo? Vamos ver o ponto C. Primeiro, vamos ver o X, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui. O C. Então, primeiro aqui é o X, que vai ser 5. E agora o Y tá aqui, ó. Que é, ó, 1, 2, 3. Então, 5 e 3. Vamos ver o ponto D. O D tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6. E aí, vamos ver o Y, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o D eu tenho aqui, né? E aqui. Então, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeiro é 6, que é o X. E o Y, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o ponto E? O ponto E tá aqui em cima, ó. Então, ele começa, o primeiro eu sei que é X. Então, ó, o X aqui, observa que é 0. Ó. Então, aqui o primeiro é 0. Por quê? Porque ele partiu daqui, ó. O 0 tá aqui, ó. Aí vai subindo, ó, até aqui em cima, certo? Vamos contar aqui para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 0 e 5. Observa que o Y tá lá em cima. O Y é esse eixo aqui, ó. Por isso que eu contei. O 0 tá aqui, ó, porque ele partiu daqui, certo? Questão 2. Observando o plano cartesiano, escreva as coordenadas dos vértices do triângulo, do retângulo e do trapézio. Se vocês observarem aqui esse triângulo, ele tem aqui 3 vértices, ó, vértice A, B e C. Então, vamos analisar aqui o vértice A. Primeiro, eu sei que o par ordenado é X e Y. Então, primeiro vai ser o X. Quem é o X aqui, ó? O X aqui, ó, 1, 2, 3, ó, que você observa, ele tá aqui, ó. E o Y, 7, ó, certo? Então, eu tenho aqui o triângulo. O vértice A vai ser o quê? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o X, que é 3, ó. E o Y, 7, né? Se você analisar, então, o par ordenado é 3 e 7. Vamos ver agora o vértice B. O vértice B tá aqui, ó. Ele tá no eixo das ordenadas, não é isso? Tá aqui nesse eixo aqui, ó, no eixo Y. E o X, ó, tá aqui, ó, 0, ó. Então, se o ponto estiver
aqui no eixo das ordenadas, quer dizer que o x, ó, ele tá na origem, tá bom? Então, vamos ver o vértice B, ele começa aqui do 0, ó, então o x é 0 e vai até o 5. Então, 0 e 5. Vamos ver agora o vértice C, né? Que é C. Vamos ver aqui o C. Se você observar aqui, ó, o eixo X, ó, o C tá aqui, ó. Então, vamos descer aqui para ver até onde ele foi, ó, até o 4. E o Y, ó, ele veio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá vendo? Então, eu tenho, se você observar, ó, 4, né? Que tá aqui no eixo X. E o Y tá aqui, ó, que é 5, 4 e 5. Vamos ver agora o retângulo. Eu tenho o vértice D, E, F e G. Se vocês observar o vértice D aqui, quem vai ser o par ordenado? Ó, primeiro eu sei que é o X, né? Que é X e Y. O X aqui, ó, 1 e o Y, 2. Então, eu tenho aqui o retângulo, o vértice D é quem, ó? Se você observar, 1 e o Y, 2, né? Então, 1 e 2. O vértice E. Vamos ver aqui. O vértice E, aqui, ó, o X aqui é o quê? 1 e o Y, 4. Tá aqui. O X eu sei que tá aqui, ó. Então, vou subir. Eu sei que é 1. E o Y, 4. Vamos ver agora o vértice F. O F tá aqui, ó. Primeiro, vamos começar aqui do Y, do X, né? Ó, tá aqui, ó. Se eu desço aqui, ó, observa que eu tô com 5. Depois, eu vou subir aqui, ó, 4. Então, 5 e 4. E o vértice G, que é esse aqui, eu tenho, ó, vamos ver aqui o X, 1, 2, 3, 4, ó, 5, ó, 5, tem pra cá, né? Se você observar, ó, então 5 e, ó, 1, 2, ó, 5 e 2, certo? Vamos ver aqui agora o trapézio. Eu tenho um vértice H, I, J e K. Então, vamos ver. O trapézio, eu tenho o ponto, o vértice H. Então, vamos ver. O par ordenado, eu sei que é X e Y. Então, primeiro eu vou começo com o X, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que aqui é 6. O Y, observa que o Y aqui é 0, ó. Porque ele tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, 0. Se vocês observarem, quando o ponto está no eixo das abscissas, quer dizer que o Y é 0. E vocês observaram aqui também, ó, que o ponto estava no eixo das ordenadas, então o X foi 0. Tá vendo, ó? Quando o ponto está no eixo das ordenadas, quer dizer que o X é 0, que foi o caso aqui do ponto B, ó, 0 e 5. Tá vendo aqui do triângulo? Agora, quando o ponto está no eixo das abscissas, quer dizer que o Y é 0. Quer ver? Observa aqui, ó, 6 e 0, certo? Vamos ver o I. O vértice I. Eu tenho, ó, o X, ó, observa que o X está aqui, ó, 7, né? Então, eu sei que o X é 7. E o Y, ó, 3. Então, 7 e 3. Aqui é o par ordenado, né? Vamos ver o J. Se você observar o J, olha só. 10, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, 10 aqui é o eixo, né? Tá aqui, ó. Tá no eixo das abscissas. Então, aqui 10 e o Y, ó, 3. Então, o vértice J vai ser 10 e 3. Vamos ver agora o K. Olha só. O K eu tenho o quê? Vamos ver o X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que aqui, a abscissa aqui é 12. E o Y? Observa que o Y também coincidiu aqui, ó, com o eixo das abscissas. Então, aqui é 0, ó. Tá aqui o 0 e o eixo vem aqui, ó. Tá vendo? Então, 12 e 0. Ok? Questão 3. No plano cartesiano abaixo, construa o triângulo ABC, sendo A 1 e 2, B 5 e 1 e C 8 e 3, que são os vértices desse triângulo. Bom, vocês sabem que o par ordenado é x e y, né? Isso, o primeiro aqui é x e o segundo número é y. Então, o x aqui é 1, tá? Aqui o 1. O y é 2, né? Então, o 1 tá aqui, ó, e o 2 tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó, vou subir aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, 1 e 2. Então, aqui eu tenho o ponto, o vértice A, né? Do triângulo. O B, 5 e 1. Eu sei que aqui o 5 é o x e o 1 é o y. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 5 tá aqui. E aí, eu vou subir. E o 1 tá aqui, né? Que é o y. Então, vamos só unir aqui, só para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, aqui é o vértice B. O C, 8 e 3. Eu sei que o 8 aqui é o x, que tá aqui, e o 3 aqui é o y, né? Então, o 3 tá aqui e o 8 tá aqui. Então, vamos aqui. Aqui e o 3. Fazendo só aqui um pontilhado, bem aqui, certo? Então, aqui é o ponto C, que é o vértice C. Agora, vamos só unir, ó. Se eu unir aqui, ó, observa, se você passar uma régua, ó, aqui não vai ficar certinho, porque eu tô fazendo aqui a mão livre, tá bom? O ponto, o A, ó, o B, eu tenho o A, B, e o B e o C, né? E agora o A e o, ó. Então, se você observar, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Aqui não tá bem certinho que eu tô fazendo a mão livre, certo? Então, aqui tá o triângulo ABC. Quem são os vértices? Vértice A, o vértice B e o vértice C, ok? Aí, quando vocês forem fazer, é só vocês fazerem com a régua que vai ficar bem retinho, ok? Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Possuem largura, comprimento e altura e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros, que são corpos redondos. Os elementos principais de um sólido são faces, arestas e vértices. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada, que é a planificação de sólido geométrico. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de sua característica determinante, seja em relação ao número de faces que o compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera,
paralelepípedo, pirâmide quadrangular, prisma triangular. As faces são as superfícies planas que constituem um sólido. Observa que essa superfície que ele pintou aqui de laranja, ela é plana, então isso aqui é uma face, certo? Desse sólido geométrico. As arestas são os segmentos de reta, que são a intersecção de duas faces contínuas. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma aresta e aqui ele colocou, ó, daqui para cá outra aresta, certo? Se eu unisse esses pontos daqui para cá, também seria outra aresta. Ó, daqui para cá outra, daqui para cá outra, certo? E assim iria formando várias arestas. E os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, eu tenho esse vértice aqui, ó. Para formar esse vértice, eu venho daqui para cá uma aresta, daqui para cá outra. Então, aqui é o ponto de encontro, né, dessas duas arestas. Esse aqui, ó, ele pode ter unido daqui para cá, ó, e de cima aqui, ó, para baixo, aqui formou uma aresta. Ou então, ó, daqui para cá. Se ele uniu daqui, ó, botar daqui para cá e desse ponto para isso aqui, formaria outra aresta, certo? A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Essas planificações são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. Questão 4. Relacione os sólidos geométricos com suas respectivas planificações. Vamos analisar aqui os sólidos geométricos com as planificações. Se você observar, primeiro vamos ver onde tem triângulo. Aqui eu tenho um triângulo, então essa aqui está descartável, né? Essa aqui também está descartável, porque essa eu não tenho triângulo e nem aqui. Se você observar, essa fórmula aqui é o que? De quadrado, então seria o que? O cubo, né? Essa fórmula aqui, se você observar, quantas partes tem aqui, ó? Se você observar, foi dividida aqui em quantas partes? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu já encontrei duas, que foi essa, que seria o quê? A letra D. Então, vamos analisando e vamos fazendo por etapa. Então, aqui a letra D e aqui a letra E. Ok. Já encontrei a letra D e a letra E. Vamos ver aqui. A letra A eu tenho um triângulo, aqui eu também o tenho. Só se você observar aqui, aqui são menos, ó. Aqui eu tenho menos triângulos do que essa daqui, né? Então, entre a letra A e a letra B, então aqui seria a letra A, porque tem menos triângulo. A gente tá só analisando, tá bom? Só para que vocês possam entender. A planificação. Aqui a planificação você sabe que é como se você pegasse um sólido geométrico, fosse feito de papel, né? E você descolasse ele e aí a planificação. É como se você pegasse o sólido geométrico, você abrisse e aí ficaria a planificação, certo? Já encontrei a letra A, a letra D e a letra E. Tá faltando quem? O C, né? A letra C e a letra B. Então, vamos ver. A letra C, se você observar, olha a quantidade de triângulos em relação a essa daqui ou essa daqui. Então, observa que aqui seria o C. Por quê? Porque aqui tem mais triângulos e aqui também, certo? Então, aqui vai ser a letra C. E a letra B é esse aqui. Tá bom? Eu tô colocando aqui só para que vocês analisem, tá? Questão 5. Quantas faces, vértices e arestas tem o sólido ao lado? Vamos ver. Primeiro, quantas faces? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você sabe que as faces são a parte plana, né? Então, eu tenho 7. Vamos ver quantas arestas.
eu tenho aqui, ó, uma, certo? Vou até fazer assim, ó. Aqui pra cá é uma, duas, três, quatro, certo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí aqui eu tenho, ó, 12, 13, 14, 15. Então, 15 arestas. Questão 6. Letra A. Qual dos sólidos abaixo possui 6 vértices? Vamos ver. Aqui no primeiro sólido eu tenho 1, 2, 3, 4. Então não é. Vamos ver aqui o sólido 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu sei que o sólido 2 tem 6 vértices. Vamos ver aqui o sólido 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então não. Então é o sólido 2. Letra B. Qual dos sólidos abaixo possui 12 arestas? Vamos ver o primeiro sólido aqui. Vamos contar. Você sabe que a aresta passa de um vértice para o outro. Então aqui eu tenho uma, aqui 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui não é. Vamos ver o sólido 2. Deixa eu pôr uma figura maior um pouquinho para que vocês possam entender. Vamos ver aqui quantas arestas. Ó, observa que é a mesma figura. Ó, aqui eu tenho uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aí 8, aí aqui, ó, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que o 2 aqui tem 12 arestas. Vamos ver agora esse cubo aqui. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o 1 e o 2 e o 3, né? O 2 e o 3 tem 12 arestas, certo? C. Qual dos sólidos abaixo possui todas as faces triangulares? Se você observar o sólido 1, a face aqui, ó, todas as faces deles, aqui, ó, desse sólido aqui, ele é em forma de triângulo, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, observa, daqui para cá é um triângulo, ó, daqui para cá é outro, e aqui é outro triângulo. Então, todas as faces dele aqui tem as formas triangulares. O 2, do mesmo jeito, observa também que as faces dele é formada por triângulo. Já o 3, se você observar, as faces não são triangulares. Se você observar aqui é em forma de quadrilátero, tá bom? Então, seria o sólido 1 e o sólido 2, certo? Para saber mais, para os ordenados e plano cartesiano, é só você entrar nesse site aqui. Sólidos geométricos, planificações, poliedros, corpos redondos, faces, vértices e arestas, também entrar nesse site aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje e até a próxima aula.